Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Muito bem, e você seja bem-vindo a mais um evento da tribo, dessa vez um simulado comentado só das específicas. Antes do Jogo do Brasil, nós já te despacha, viu? Tenha calma. E só estão aqui os guerreiros, tá? Já quero que você deixe seu nome, a sua cidade, estou vendo todo mundo aqui no retorno. A gente vai comentar as questões. Ontem nós tivemos um mini caveirão da madrugada, já comenta aí também quem esteve conosco ontem. Entregamos o ouro em pó. A tribo tem feito essas coisas, né? Por você, como é que você valoriza? Deixando aquele likezinho, comentando, participando aqui. Eu vou hoje responder questões de direito constitucional, tá? Quero que você compartilhe as questões. As questões foram colocadas hoje de manhã. Quem pegou e resolveu esse simulado das específicas? Bora, galera, participa aí, já compartilha aí essa transmissão. Nós estamos de simulado comentado por vários professores aqui, tá? A sequência vai vir, depois de mim, Gabriel Santos, com Direito Administrativo. Direito Penal com Arthur Ferreira. Processual Penal também com ele. Jean Vaunei com Legislação Extravagante e Legislação Municipal com o professor Pedro Lima. Esses são os professores listados e convocados antes do Jogo do Brasil. Tá todo mundo aí na expectativa pro Brasilzão? Pois vamos logo resolver as questões desse simulado, sem mais delongas. Vamos logo pro que importa, né? Eu sei que vocês estão querendo aula. Deixa eu botar aqui direitinho aqui o negócio, rapaz. Vamos lá, primeira questão, vou pegar logo direito administrativo, tá bom? Diz assim, aliás, constitucional, administrativo é com o Gabriel. Segundo a Constituição Federal do Brasil, é vedada à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O que é vedado? Aos entes políticos. Segundo a Constituição Federal do Brasil. Me diga aí. Item A. B, C, D. O que é que você marcou? Vamos corrigir, né? 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencionar-lhes, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, nem que seja prevista a colaboração de interesse público. Esse nem que seja previsto é errado. Vou botar de vermelho aqui para ficar mais bonito. Que, ó, se for prevista a possibilidade de colaboração, a colaboração é aceita. O resto está certo. Só essa parte está errada. 2. Recusar a fé a documentos públicos, ok. E 3. Criar distinções entre brasileiros e preferência entre si, ok. 2 e 3 estão corretos. Gabarito item C de casa. Todo mundo acertou essa, né? Pelo amor de Deus.
Todo mundo acertou essa, lembrando que o simulado foi disposto de manhã e nós estamos aqui corrigindo, bem rápido. Já começa o jogo. 2. A inviolabilidade do domicílio é um direito fundamental, segundo o qual ninguém pode penetrar na casa sem consentimento do morador, salvo exceções previstas pela Constituição. Em regra, essa vedação deve ser observada para a seguinte situação. Qual situação? Fica fácil também, né? Questão da Consulpan aqui, viu? À noite por determinação judicial. Gabarito item A. Tá? Beleza? Em regra, essa vedação deve ser observada para essa situação. Agora, se houve flagrante delito, pode entrar nem que seja à noite. Desastre, entra à noite, de dia, da hora que for. Qualquer hora, para prestar socorro, pode. Agora, à noite com determinação judicial, não vale não. Gabarito item A. Todos devem ter marcado o item A. 3. Terceira questão. Além das liberdades e garantias individuais, lembrando que são só 5 questões, tá? A prova só tem 5 questões de constitucional. Estou colocando aqui como se fossem as questões da prova. Além da liberdade e da garantia individual, a Constituição Federal de 88 estabelece um conjunto de direitos que demandam uma atuação positiva do Estado para assegurar uma vida digna a todos os cidadãos. Esses são os chamados direitos sociais. De acordo com o disposto na Constituição, assinale a alternativa que apresenta exclusivamente exemplos de direitos sociais. Vamos lembrar aqui do artigo 6º, Edu mora ali, Saul trabalha lá, Assis é trans, prossegue, preso. Educação, moradia e alimentação, saúde, trabalho e lazer, assistência aos desamparados, transporte, proteção à maternidade, à infância e à juventude, segurança pública e previdência social. Olha o mnemônico salvando. Me diz qual é o gabarito da 3, tu marcou? Item A, sem sombra de dúvida alguma. Letra do artigo 6º, tem como errar uma dessa não, pessoal. Quarta questão. Referente aos ditames constitucionais em vigor no Brasil acerca da segurança pública, assinale corretamente. A. A Polícia Ferroviária Federal destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo de ferrovias federais e estaduais. Aí lasca, né, pai? Estaduais, não. B. As polícias civis incumbem ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária, ok, e a apuração de infrações penais, inclusive as militares, não, exceto as militares. C. As polícias militares incumbem também a execução de atividade de defesa civil. Defesa civil com polícia militar? Aí você está de sacanagem. Defesa civil é com o corpo de bombeiros. D. Os corpos de bombeiros militares são considerados forças auxiliares e reservas do Exército. Letra da Lei Constitucional, artigo 144, parágrafo 5º. Só ler na Constituição Federal de 88, sem tirar nem pôr, a quarta questão está resolvida. Item D de dado. Questão de número 5. No que se refere aos direitos políticos, conforme a Constituição Federal, assinale a alternativa correta. O que é que está certo aí? O que é que está certo aí? Tem A. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 e para maiores de 70 anos. Aí não, pai. Maior de 70 anos é facultativo. B. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado, do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos seus respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Está certo ou errado? Está certo. O nome disso é desincompatibilização. Desincompatibilização. Certo? Eles têm que renunciar antes do pleito, se eles quiserem, os chefes do Poder Executivo, concorrerem a outros mandatos. Tá? Item C está errado também, porque o mandato eletivo está dizendo que poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 10 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. E o que diz a Constituição é que o prazo não é de 10, mas de 15. 15 dias. Eles trocaram de 15 para 10. D. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data da sua vigilância. Por que está errado D? Porque a lei que alterar o processo eleitoral, ela não será aplicada. Tá? Ela não será aplicada à eleição que ocorra até 1 ano da sua vigência. É o contrário. Portanto, gabarito oficial B de bola na questão de número 5. Meus caros, é isso aí. Quem foi que se deu bem em constitucional?
Questõezinhas tranquilas, viu? Questõezinhas tranquilas. Ah, eu errei tudo, Lucas, estou fraco. Dá para recuperar? Você está aqui para isso, para treinar. É tanto que nós temos um mantra que diz que para cada erro de questão que você tem no simulado, você resolve outras 10. Tá? Objetividade pura, sequência, direito administrativo, Gabriel Santos. Simulado comentado das específicas. Lembrando que tu que não pegou ainda acesso completo e limitado ao curso da Guarda Municipal de Sobral, pegue agora, mano. É o concurso do momento aqui no Ceará, especialmente, e a tribo sabe te preparar bem para esse tipo de concurso. Concursos regionais, como Polícia Militar, Guarda Civil Municipal de Sobral, não arrisca a tua preparação com qualquer pessoa. A tribo vai estar contigo até a véspera da prova te conduzindo. Por isso que a gente tem um intensivão premium da Guarda Civil Municipal de Sobral. Bora pra cima, é nóis. Fica aí com o Gabriel agora. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra tribo! Fala concurseiro, fala concurseira, professor Gabriel Santos, passando aqui para fazer, né, a nossa correção desse nosso simulado das específicas, desse aspecto aí de pós-edital, né? Eu sei que você está cansado por conta da resolução desse simulado, tá? Então eu vou ser bem direto, vou ser bem objetivo em relação a essa correção. Tá? Peço perdão à voz, certo? Estou um pouco adoentado, mas não poderia deixar, né, de estar presente aqui com vocês. Bora lá. Ó, o edital de direito administrativo, focado aqui nessa ideia, tá? No foco, no estilo da banca de vocês, vocês vão perceber que é realmente em cima do estilo da banca de vocês que a gente trabalha isso daqui. Ninguém inventou nada, tá? O foco aqui é te preparar da melhor forma possível com uma equipe de professores extraordinária, e você está percebendo, tá? Ninguém está fazendo isso, que a gente está fazendo nesse momento. Se você for reparar, né, em relação à correção de simulado, já é o primeiro simulado de específicas no pós-edital, tá? Se você for ver, a gente não tem outro local fazendo essa mesma coisa, não existe, tá? Então a gente está aqui para te ajudar a acertar a questão na sua prova da forma mais objetiva possível, ok? E agora, com direito administrativo, comigo, professor Gabriel Santos, nós iremos fazer a correção para a Guarda Municipal de Sobral. Vamos lá. Primeiro detalhe, a tua banca ela é muito direta em relação às perguntas, mas ela gosta de cansar o candidato. Ela gosta de trazer um enunciado um pouco mais longo, tá? Quando esse enunciado não é longo, ela gosta de misturar tópicos, tá? Agora, sem sombra de dúvidas, atos administrativos e poderes administrativos é um dos assuntos mais cobrados da sua banca. E você não pode deixar de estudar antes de ir para a sua prova, tá? Se você está sem tempo para estudar e deixou de lado o direito administrativo, eu te aconselho a pegar bastante pesado na parte de atos administrativos e poderes administrativos, tá? Porque cai bastante, beleza? Então, sem mais papo, como eu falei, vou ser bem objetivo, que eu sei que você está cansado. Vem comigo aqui, vamos lá. Lembrando, pessoal, que aqui não é uma aula, tá? Não é uma aula. É uma correção, então vou ser o mais objetivo, o mais breve possível, certo? Porque eu sei que você está cansado aí. Vamos lá, ó. A administração pública se divide em administração direta e indireta. A administração pública indireta, a banca pediu a indireta, tá? É composta por entes com personalidade jurídica, que são criados pela administração pública direta, tá? Para que esta possa transferir aos entes algumas das suas competências, visando a eficiência e a qualidade dos serviços públicos. Os entes integrantes da administração pública indireta são as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Aí a banca pede o seguinte: a respeito desse assunto, assinale a alternativa correta. Vamos atrás.
A banca está pedindo a correta. Ó. Quando a administração pública direta cria pessoas jurídicas especializadas para a transferência da prestação de determinados serviços, diz que há centralização. Quando a administração direta cria pessoas jurídicas especializadas para a transferência da prestação de determinados serviços, diz que há centralização. Primeiro ponto. A centralização é aquela que está na mão da administração pública direta. Beleza? Isso é uma administração centralizada. Agora, quando ela cria pessoas jurídicas, é como se eu estivesse dizendo que a administração direta está criando um ente da indireta, tá? Então, isso daqui, quando é de uma pessoa para outra, já não está mais na ideia de centralização. Estou saindo do centro para fora. O certo seria uma descentralização. Então, tu já descarta aqui a nossa letra A, que disse que era centralização. O certo, o correto, seria descentralização. Dessa forma que a letra A trouxe. Já descarta aqui a nossa letra A. Letra B. Existem duas espécies de descentralização. Vamos lá. A descentralização política, presta atenção, ó. A descentralização política e a descentralização administrativa. Vamos lá. A descentralização administrativa se dá quando a pessoa descentralizada possui autonomia para a execução de suas atividades, com possibilidade de elaboração das próprias leis, possui a legitimidade que decorre da própria Constituição. Pessoal, para matar essa questão, já vamos adiantar uma coisa, tá? Primeiro ponto, a banca ela inverteu aqui o conceito. Isso daqui não é o conceito de descentralização administrativa, mas sim de descentralização política. Por quê? Porque, sim, a descentralização, quando a direta cria a indireta, eu tenho autonomia. Tanto que a direta não manda na indireta porque criou a indireta, tá? A direta, a relação que a direta tem com a indireta não é de hierarquia nem subordinação. A relação é uma relação de vinculação, tá? Chamada também de relação de controle finalístico, de supervisão ministerial, que é para evitar a fuga de finalidade. O que não quer dizer que a direta mande na indireta, ok? Mas isso é autonomia, eles têm autonomia. Ninguém vai mandar em ninguém. O problema é isso daqui, quando a banca fala assim, ó. Possui autonomia para a execução de suas atividades, possui, com possibilidade de elaboração das próprias leis, pessoal. Quem é que tem autonomia política dentro da administração direta? Eu tenho certeza que comigo ou com o professor Lucas Neto, você já viu isso dentro de organização administrativa. Eu tenho 3 autonomias dentro da administração pública direta, tá? Quais são as autonomias da administração pública direta? Nós temos a autonomia financeira, capacidade de não depender de ninguém financeiramente, capacidade administrativa, autonomia administrativa, capacidade que a administração tem de se auto-organizar, e temos a autonomia chamada de autonomia política. O que é autonomia política? Autonomia política só existe dentro da administração direta. Somente dentro da direta. E o que seria isso, professor? Pelo amor de Deus? É quando, tá, a administração pública ganha a capacidade de criar suas próprias leis. Tá? É a capacidade de editar suas próprias leis. Mas você já viu a autarquia criando uma lei? A lei da autarquia? Não. Você já viu a Sociedade de Economia Mista criando uma lei? Não, eles podem criar atos. Leis não. Porque edição de leis, repartição dos poderes, tá? Autonomia política, capacidade que o Estado tem de criar leis, só existe dentro da administração direta. Então, só aqui, você já saberia que está errado. Só aqui você já saberia que está errado. C. A descentralização ocorre quando a distribuição de competências é feita de maneira inteira, ou seja, dentro da mesma pessoa jurídica. Vamos lá, ó. Olha a letra C. Quando ocorre distribuição de competências de maneira inteira, acredito eu que eles quiseram colocar de maneira interna aqui, né? Dentro da mesma pessoa jurídica. Aí a banca botou descentralização. Não. Descentralização é do centro para fora criando ente, tá? Se eu tenho uma distribuição interna dentro da mesma pessoa jurídica, se é interna dentro da mesma pessoa jurídica, estamos falando da desconcentração. E a D, o objetivo da descentralização é proporcionar maior eficiência à prestação de serviços públicos, uma vez que ela será realizada por entes especializados, que se dedicarão de forma específica àquela finalidade. Gabarito. Letra D, tá? Bem simples aqui, pessoal. É só você observar.
A direta, quando ela cria a indireta, ela tá com muita coisa para fazer. Ela tá com muita coisa acumulada. Aí o que ela faz? Ela vai e cria um ente da administração pública indireta para ajudar ela a fazer aquilo dali, a desempenhar aquelas atividades. Vou dar um exemplo. A União tá com muita coisa para fazer. Tu já imaginou se quem assinasse uma aposentadoria fosse o presidente da República, com tanto de atribuições que o presidente tem, ainda ganhar mais essa? Ia demorar pra caramba, não ia? Então o que a União fez? Ela criou uma entidade indireta, uma autarquia federal chamada de INSS, para ficar responsável por esses benefícios previdenciários. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Então quando a demanda aumenta dentro da administração direta, eles vão e descentralizam, tá? Para ganhar maior eficiência, maior celeridade em algumas situações processuais. Então a questão de número 6, o nosso gabarito é a letra D, ok? Bora para a próxima, sem mais enrolação. 7ª. Considera o caso hipotético. Professor, minha banca não faz caso hipotético, não. Vai pensando, besta. A tua banca, ela está alucinada com casos hipotéticos, tá? Ela está louca por casos hipotéticos, beleza? Ela gosta demais dessa ideia ligada aos casos hipotéticos. Não era muito comum ela trazer, mas agora ela está gostando de contar essas historinhas, tá? Vem comigo, bora ver. Um fiscal de obras, ao realizar a sua ronda, identifica uma construção sendo erguida sem um alvará de licença exigido pelo município. Além da falta de licença, a obra apresenta risco iminente à segurança dos trabalhadores da vizinhança. Com base no poder de polícia administrativo, o fiscal lavra um auto de infração e determina o embargo imediato da obra, ou seja, a sua paralisação forçada. A prerrogativa que permite ao fiscal, como agente da administração pública, impor essa decisão e fazê-la ser cumprida por meios próprios sem a necessidade de obter previamente uma ordem de um juiz é chamada de... Vamos lá. Aqui eu tenho um fiscal, um representante da administração, realizando ali a sua vistoria. Beleza? E ele identificou na sua fiscalização, lembrando, pessoal, que fiscalização é uma das fases do poder de polícia. Então, 4 ciclos ou 4 fases. Primeira fase do poder de polícia, o primeiro ciclo, nós temos o que a gente chama de ordem, que nunca pode ser delegada, tá? Sempre tem que ficar na mão de quem tem o poder de polícia originário, ou seja, a administração pública direta, beleza? Depois eu tenho um consentimento, que normalmente é formalizado por meio de licenças, de autorizações, que é o que não teve aqui, tá? Funcionou sem um alvará, sem uma licença. Então a administração não tinha um consentimento. Mas na hora de fiscalizar foi verificado isso, foi identificado isso. Então já temos uma irregularidade. Então deve-se ter uma sanção, tá? Deve-se ter uma punição, que é o 4º ciclo do poder de polícia. Professor, qual foi a punição aqui que esse fiscal deu? Aqui, ó. Embargo imediato da obra. Professor, o que é isso? A sua paralisação. Ó. Paralisou a obra, né? De forma forçada, compulsória. Beleza? Aí a banca pergunta assim, ó. Olha isso. Sem a necessidade de obter previamente uma ordem de um juiz. Isso daqui, pessoal, é um atributo do ato administrativo, assim como é um atributo do poder de polícia também, que é a ideia da autoexecutoriedade, tá? O que é a autoexecutoriedade? É a capacidade que a administração pública tem de fazer suas próprias ações de forma direta e de forma imediata, independente de autorização do Poder Judiciário. Consegue compreender isso? Então, como gabarito aqui, nós temos a letra B, ok? Como gabarito, nós temos aqui a nossa letra B, ok? Perfeito? Presunção de legitimidade não é. O que é a presunção de legitimidade, professor? É a capacidade que a administração pública tem, tá? De ter os seus atos, né? De os atos dessa administração nascerem já de forma legítima ou verídica, por mais absurdo que seja, tá, pessoal? É importante falar isso. Vou dar um exemplo. Imagine chegar uma multa na sua casa porque você estava pilotando uma moto sem cinto de segurança. Ou porque você estava dirigindo seu carro sem capacete. Professor, isso é absurdo. Mas a multa vai chegar na sua casa do mesmo jeito. Quem tem que provar que a administração pública errou é você, ok? Então, presunção de legitimidade quer dizer que todos os atos da administração já nascem presumivelmente legítimos ou verídicos. Mas não é uma presunção absoluta, porque cabe inversão do ônus à prova. Você tem como inverter o ônus à prova e dizer que a administração pública errou. Ok? Olha C. Imperatividade. Imperatividade, pessoal, a banca confunde muito com a ideia da autoexecutoriedade, tá? Mas a imperatividade é a administração impondo obrigações independente de concordância do administrado particular.
Tipo uma desapropriação, porque é a ideia de supremacia, de poder de império, entendeu? Tipo a ideia de uma desapropriação, por exemplo. Se você for reparar, a desapropriação, pessoal, a administração só chega e fala, ó, eu vou desapropriar aqui o seu imóvel por utilidade ou por necessidade pública. E a pessoa não pode dizer, tipo assim, mas eu não quero que desaproprie meu imóvel. Não importa se você quer ou não, a administração vai desapropriar do mesmo jeito. É imperatividade. Impõe obrigações independentes de autorização do nosso particular, de concordância do nosso particular. Não confundir com a ideia de autorização do judiciário, que aí é a alta executoriedade, tá? Tipicidade quer dizer que todos os atos da administração devem estar tipificados, escritos, tá? Aí se a banca perguntar, você pode dizer que esse atributo da tipicidade aqui, ele é um atributo que vai estar relacionado aí, pessoal, com dois princípios importantíssimos do nosso direito administrativo. E a banca ela pode falar assim, ó, são princípios corolários. Vou repetir, são princípios corolários. Que é isso, professor? São princípios primordiais, importantes, que vêm desde a sua essência com aquilo dali, com aquele atributo, tá? Que é o princípio da legalidade e da segurança jurídica, tá? Então, caso a banca traga essa ideia de princípios corolários, para você não se assustar. 7ª questão, gabarito letra B. Simbora. 8. Os atos administrativos podem ser classificados em diferentes espécies, de acordo com a sua natureza, conteúdo e finalidade. Essa classificação permite compreender melhor o alcance e os efeitos. A banca fala assim, ó, considerando as espécies de atos administrativos, assinale a correta. Espécies eu tenho várias, tá? Tem um ato normativo. Quem acompanha nossas aulas sabe que tem bizu. Ato normativo. Qual é o bizu, professor? Rede em rede. Rede em rede. Tá, professor? Ato ordinatório, que são espécies. Ó. Ato ordinatório, Caio pode. Lembrando que do Caio pode, o D e o L têm que estar juntos, tá? Aí a gente tem ato negocial. Ato negocial, o bizu é o ave pardal. Pardal com 2 P's. Ok? Ato enunciativo, que são só atos declaratórios. Nós temos o capa. E punitivo é muito fácil de você identificar, tá? Punição interna ou externa. Normativo, rede em rede. Regulamento ou regimento. Deliberação, instrução normativa. Regimento já falei, né? Vamos lá. Primeiro regulamento ou regimento. Certo? Professor, e esse outro aqui? Esse outro pessoal, está baseado em uma ideia de que a gente precisa, para conhecer atos normativos, e isso é interessante, tá? Que você saiba, porque a banca costuma confundir muito, principalmente nesses critérios de norma, tá? Então você tem que entender que toda vida que a gente falar em relação a uma resolução, tá? E detalhe, resolução é muito comum que a banca, no lugar de trazer o nome resolução, traga ato normativo primário. Tá certo também, beleza? A gente tem resolução e nós temos o decreto. Ordinatório, Caio pode. C. A gente tem de circular, são atos internos, ó. Circular, tá, ó. Vai prestando atenção que são atos internos. Circulares, aviso, instrução, professor. Instrução tem aqui, tem no normativo, sim. Mas para instrução ser normativa tem que vir. Instrução normativa. Se vir só instrução é ordinatório. Simples assim, tá? O O de ordem de serviço, o P de portaria, o O de ofício, o D é de despacho, ok? Negocial, homologação. Aí vamos para os 3 As. Vamos para os 3 As, ó. Autorização, admissão, aprovação. O V de visto, os 2 P's, professor, permissão e protocolo administrativo, ok? O R, professor, renúncia, o D, dispensa e o L, licença. Lembrando que licença é sempre vinculada, ok? E enunciativo, nós temos o C de certidão, o A de atestado, o P de parecer e o outro A de apostila, tá? Lembrando que os atos enunciativos são somente atos declaratórios, tá? Eu não estou pedindo permissão de ninguém, eu só estou anunciando, eu só estou declarando, ok? Bora lá. Atos negociais. Ave pardal, é esse aqui, ó. São aqueles que apenas atestam uma situação. Quem atesta uma situação é o enunciativo. Então já não é negocial.
Quem atesta uma situação é o enunciativo, então já não é negocial. Beleza? Já aguarde isso aí. Vamos lá. Já apaga isso aí, a banca ainda piora. Fala assim, ó, certidão ou atestado. Certidão, atestado tá aqui, ó, certidão, atestado, tá dentro do enunciativo. B, atos normativos são aqueles que contêm uma ordem interna, dirigida aos servidores. Se é uma ordem, é hierarquia. Se é hierarquia, é interno. Se é interno, é ordinatório. Ok? Mas vamos lá. Para o funcionamento de um órgão, como uma circular, como uma portaria. Circular, portaria, está dentro de um ato ordinatório. Logo, o ato não é normativo. C. Atos punitivos são aqueles por meio dos quais a administração impõe uma sanção a um administrado ou a um servidor que praticou uma ilegalidade ou infração. Atos punitivos são aqueles por meio dos quais a administração impõe uma sanção a um administrado ou a um servidor que praticou ilegalidade ou infração. E aí, se a gente está falando em relação a aplicar uma sanção a um administrado ou a um servidor que praticou uma ilegalidade ou infração, se eu tenho um vínculo, a gente já saberia que eu estaria diante ali de uma situação de poder disciplinar. Mas não é isso que a banca pergunta, tá? A banca está perguntando sobre o aspecto ligado à punição. É isso mesmo? Aplicar punição ao administrado, aplicar punição ao seu servidor. A gente está diante aqui de um ato punitivo, tá? Isso daqui é aquilo que eu falei. O punitivo é o mais fácil de você guardar. Se tem punição, o ato é punitivo. Só tem que saber se é interno ou externo, caso a banca pergunte. Gabarito letra C. Atos ordinatórios são aqueles que contêm uma declaração de vontade, coincidente com o interesse de um particular que preenche requisitos legais, como uma licença. Se tem licença, o ato não é ordinatório, o ato é negocial. Tá bem aqui o Lzinho de licença, ó. Tá? Então, gabarito da 8ª questão, letra C. Beleza? Seguimos. Bora lá para a nossa questãozinha agora de número 9. Tá? Vamos embora. Sobre o abuso de poder na administração pública, é correto afirmar aqui. Vamos lá. Primeiro ponto. Eu tenho o gênero, que é o abuso de poder. Não confundir. Vocês têm aí dentro da parte extravagante. Vocês têm aí dentro da parte extravagante, tá? A ideia de abuso de autoridade. Abuso de autoridade é situação criminal. Abuso de poder é situação administrativa. Não confundir os dois. Abuso de poder é o gênero. Ok? E tem duas modalidades. O excesso de poder, que é quando a pessoa extrapola a sua competência. E o desvio de poder, chamado também de desvio de finalidade, que é quando a pessoa extrapola a sua finalidade. Aqui, ó, é quando pratica algo que não tenha competência ou extrapola essa competência. Ok? Aí vamos lá, a letra A fala, excesso de poder, excesso de competência. Ocorre quando a autoridade persegue o fim alheio ao interesse público. Isso é desvio de finalidade, já está errado. Fim alheio ao interesse público, isso é desvio de finalidade. E desvio de finalidade ocorre quando a autoridade atua fora da sua competência. Fora da competência é excesso. Inverteu aqui os conceitos. Letra B. O abuso de poder ele se manifesta por meio de excesso de poder ou desvio de finalidade. Perfeito. É isso mesmo, são as duas modalidades. A C, por envolver mérito, o desvio de finalidade é insuscetível de controle judicial. Errado. A consequência adequada para um ato maculado, ou seja, manchado, né, por abuso de poder é sua revogação. Pessoal, não. Se tem abuso de poder, o ato é ilegal. Se o ato é ilegal, eu anulo, eu não revogo, tá? Então esquece isso daqui. E a 10, ó, para a gente finalizar, questãozinha aqui de número 10, acompanhe comigo. O artigo 37 da Constituição Federal de 88 estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que os seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou de culpa. Isso aqui é responsabilidade civil. A respeito da responsabilidade civil, assinale a alternativa que apresenta
Uma afirmação correta. Vamos lá. A Constituição Federal adotou como regra a teoria objetiva. Perfeito. Na modalidade do risco administrativo. Perfeito. Ou seja, o pagamento da indenização não precisa de comprovação de culpa ou dolo. É objetiva. Perfeito. Mas existem exceções ao dever de indenizar. Risco administrativo. Existem. Gabarito. Letra A, professor, existe exceção? Claro. Excludente ilicitude. Atenuante. Atenuante é quando eu tenho uma culpa concorrente da vítima, ou recíproca. Quer dizer que tanto o agente público quanto a vítima errou, tá? Excludente de ilicitude, a gente tem também, perdão. Excludentes de responsabilidade, a gente tem também, tá? Aspecto de culpa exclusiva da vítima, a culpa foi exclusivamente da vítima, o caso fortuito força maior. A depender da situação, pode se encaixar na culpa administrativa, depende como a questão traz. Letra B, a responsabilidade do Estado. Sempre existe comprovação de culpa, não. A regra é que independe de dolo de culpa. O Estado nunca pode ser responsabilizado por danos causados por seus agentes. Errado por conta do nunca. D, a responsabilidade civil do Estado é sempre subjetiva. Não é sempre subjetiva. Pode ser subjetiva em algum momento, mas nem sempre. Porque a regra é que seja objetiva. Beleza? Tranquilo? E assim, a gente finaliza aqui a nossa correção, tá? Desse simulado, tá? Simuladozinho bem interessante, né? Esse direito administrativo. Espero que você tenha ido muito bem. Para quem não me conhece, me chamo Gabriel Santos, eu sou professor da casa das matérias de direito administrativo, humanos e específico. A gente vai se ver demais durante a nossa preparação, tá? Espero de coração ter te ajudado, espero que você tenha ido bem nesse simulado. Se não foi bem, se mantenha firme, continue estudando, veja o que você errou, melhore, faça o próximo e vá em busca da sua aprovação, que a gente vai estar juntos até depois da posse. Deus abençoe a sua vida, até a próxima, valeu e tchau, tchau. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo! Fala, meu aluno! Fala, minha aluna, por cá, professor Arthur Ferreira, tá? Pra gente dar continuidade à nossa resolução aí, o gabarito comentado no que tange as questões da Guarda Civil Metropolitana, né? A Guarda Municipal aí de Sobral. Tá? Para quem não me conhece, professor Arthur Ferreira, estarei aqui à disposição dos senhores para corrigir as nossas questões no que tange à disciplina de Direito Penal e Direito Processual Penal. Questõezinhas, ó, tranquilas, tá? Acredito muito que da forma que será cobrada, tentei ao máximo puxar as características da nossa banca para poder te orientar, né? Te dar um norte de como estes assuntos podem ser cobrados na sua prova. Já te adianto que eu acredito muito em questões como essa, cobrando, na maioria das vezes, literalidade da lei. E aí requer que você, meu filho, esteja em dias, né? Esteja em dias ali com a sua leitura da lei seca. Show de bola? Vamos lá. Vou jogar na tela para os senhores aqui e a gente vai corrigir rapidão, te mostrar como esse assunto pode ser cobrado e os meios, né? O que você pode fazer aí para melhorar nestas disciplinas. Mais uma vez, para quem não me conhece daqui, Prof. Arthur Ferreira, vou colocar o meu Instagram para tu dar aquela moralzinha, como sempre. Arthur, Prof. _ Arthur Ferreira. Toda e qualquer dúvida que os senhores tiverem, eu estou à sua disposição. Pode me procurar lá no Insta, tá? E mandar a tua dúvida. Vamos lá. Primeira questão, já sobre a disciplina de Direito Penal. No seu simulado está aqui sobre a aplicação da lei penal no espaço, conforme o Código Penal, assinale a alternativa correta. Letra A.
Os crimes praticados por brasileiro no estrangeiro submete-se à lei brasileira, independente de qualquer condição, em razão do princípio da nacionalidade ativa. Letra B. O crime cometido no exterior contra a vida do presidente da República sujeita-se à lei brasileira, ainda que o agente tenha sido absolvido ou condenado no estrangeiro. Letra C. Os crimes contra o patrimônio particular do presidente da República praticado no exterior submete-se à lei penal brasileira por força da extraterritorialidade incondicionada. E letra D. Os crimes praticados contra o patrimônio de município brasileiro no exterior submete-se à lei brasileira apenas se o agente ingressar no território nacional e forem preenchidas as condições da extraterritorialidade condicionada. Você já viu, meu aluno, que o gabarito desta questão número 11 é letra B, né? É letra B. Mas, prof, o senhor vai explicar? É claro, senão você iria ficar preso somente ao gabarito lá, né? O que é que esta questão está trazendo aqui de importante para a gente? Aplicação da lei penal. Da lei penal. Esta aplicação pode ser em relação ao tempo e em relação ao espaço. Acredito sim em uma questãozinha, cobrando essa parte introdutória, né? Quando a gente começa a trabalhar o espaço, existe a possibilidade da lei brasileira ser aplicada fora do território nacional. A nossa lei brasileira ser aplicada a um crime cometido, sei lá, na Argentina. Opa, isso aí é chamado de extraterritorialidade. É isso aí mesmo, tá? Extraterritorialidade. E aí existem as possibilidades da extraterritorialidade, que ela pode ser condicionada ou incondicionada. Condicionada ao próprio Código Penal, tá? O próprio Código Penal, lá no seu artigo 7º, ele vai trazer as condições, os requisitos para que esta lei seja aplicada. Já na incondicionada, não existe requisito algum. Se houver o crime, vai ser aplicado a lei brasileira e ponto final. E aí, a gente volta para as questões agora para entender mais ou menos. Ó. A letra A. Os crimes praticados por brasileiros no estrangeiro submetem-se à lei brasileira independente de qualquer condição? Negado. Por quê? Porque você acabou de ver comigo que existe também a condicionada. Então, eu não posso dizer que independente de qualquer condição, porque aí eu estou incluindo tanto na verdade, eu estou trazendo como se fosse regra ser aplicada à incondicionada. E negativo, pode ser a incondicionada e pode ser a condicionada. Na verdade, na maioria das vezes, é aplicada a condicionada do que a incondicionada. A incondicionada existe um rol taxativo, onde traz quais as possibilidades, que inclusive é essa que é tratada na letra B dos senhores. Letra B, o crime cometido no exterior, o crime cometido fora do território brasileiro, contra a vida do presidente, sujeita-se à lei brasileira, ainda que o agente tenha sido absolvido ou condenado no estrangeiro. Este é o nosso gabarito, letra B. Por quê? Porque é uma das possibilidades que o Código Penal traz para a gente, né? Os crimes contra a vida ou liberdade do presidente. Contra a vida ou liberdade do presidente. Veja que a questão não traz que são crimes contra o patrimônio do presidente, tá? Então, cancela aqui a letra C, por exemplo, que traz o crime contra o patrimônio do presidente. Não, somente crime contra a vida ou liberdade. E a letra D, por que está errado? O crime praticado contra o patrimônio de município brasileiro no exterior submete-se à lei brasileira apenas se o agente ingressar no território nacional? Negativo. Por quê? Porque existe a hipótese do crime contra o patrimônio ou a fé pública do Estado, da União, do Distrito Federal e do município. Estas possibilidades estão na extraterritorialidade incondicionada. Não existe condição alguma para ser aplicado. Só resta para a gente a letra B. Vamos cuidar. Segunda questão, que aqui, na verdade, é a 12ª, tá, do teu simulado.
Acerca da excludente de ilicitude prevista no Código Penal, assinale a alternativa correta. O agente que age em estado de necessidade para salvar direito próprio ou alheio pode invocar essa excludente, ainda que possua o dever legal de enfrentar o perigo. Na verdade, o Código Penal diz que se ele tiver o dever legal de enfrentar o perigo, não tem como ele alegar estado de necessidade, né? Um bombeiro, o dever dele é de ir lá salvar a vida. Então ele não tem como dizer que é estado de necessidade para salvar o direito dele, ele vai deixar de salvar. Não, é dever dele, é obrigação dele de agir. Então ele não pode alegar, invocar estado de necessidade quando ele tem o dever legal de enfrentar o perigo. Mesma coisa um policial, tá? Letra B. Na legítima defesa, basta a existência de agressão injusta, ainda que pretérita ou futura, sendo irrelevante o emprego moderado dos meios para repelir a agressão. Está totalmente errada, né? Por quê? Porque na legítima defesa é obrigatório o quê? Uma agressão injusta, atual ou iminente, e o uso moderado da força. Até porque você já sabe que se porventura eu agi em legítima defesa, mas pratiquei o excesso, de acordo com o Código Penal, eu respondo pelo excesso. Tranquilo? Então também não pode ser a letra B. Você vai ver, você já sabe que o gabarito da nossa questão é letra C. O agente que, em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, excede dolosa ou culposamente os limites da causa de justificação, responderá pelo excesso. É isso mesmo. Artigozinho aí 23, parágrafo único do nosso Código Penal, que traz esta previsão. Se, porventura, foi praticado o crime em excludentes de ilicitude, que aí você vai lembrar de Bruce Lee, tá? Lee, L de legítima defesa, E de estado de necessidade, E de exercício regular de direito, e o último, estrito cumprimento do dever legal. Se houver excesso, mesmo que seja culposo ou doloso, o agente vai responder pelo excesso. Letra D, o exercício regular de direito e o estrito cumprimento de dever legal exclui a ilicitude. Exclui apenas quando o excesso for de dolo. Não, a gente acabou de ver, dolo ou culpa. Letra C, de consignado. Essa eu sei que vocês acertaram, viu? Vamos lá. 13ª questão. Sobre os crimes de feminicídio e vicaricídio. Aposto muito em questões trazendo estas novidades aí de 2025, 2026. Principalmente o crime de vicaricídio em provas agora de 2026 em diante. Então, é uma questão potencial de prova aí para o teu concurso, questões abordando essas atualizações aí de 2026, tá? Assinale a alternativa correta. E aí, qual o gabarito dessa 13ª? É letra A, configura feminicídio. Matar a mulher por razões de condição do sexo feminino, compreendidas as hipóteses de violência doméstica e familiar ou de menosprezo ou discriminação à condição de mulher, sendo a pena de reclusão de 20 a 40 anos. Lembra, o crime de feminicídio hoje é um crime autônomo. Se é um crime autônomo, não é mais uma qualificadora. Antigamente era uma qualificadora do crime de homicídio. Hoje é um crime autônomo. Existe o crime sozinho, inclusive uma das penas mais graves do Código Penal. Show? Após a reforma legislativa aí, o feminicídio passou a possuir um tipo penal autônomo. Vamos lá, letra B. O vicaricídio caracteriza-se pela morte de qualquer familiar da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, ainda que o agente não tenha o propósito específico de causar o sofrimento. Negativo. No crime de vicaricídio, eu quero causar sofrimento. Causar uma punição
ou até um controle ou um ato de vingança, né? Não basta também matar qualquer familiar. A própria lei, ela traz as possibilidades. Quem é que eu vou matar? E lembre, o sujeito passivo do crime de vicaricídio não é a mulher, cara. É quem morreu. É o ascendente, é o descendente, é o enteado, é o parente ali da mulher que eu matei, por exemplo, tá? Que eu matei como uma forma de atingir, de punir, de controlar, de vingar a mulher. Então, indiretamente, a vítima é a mulher, mas a vítima do crime de vicaricídio é a pessoa que morreu também, é claro e lógico, tá? Letra C. A presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima constitui elementar do crime de feminicídio, sendo indispensável para a sua configuração? Negativo. A presença de descendente ou ascendente é causa de aumento de pena, tá? Aumento de pena. E não elementar, não faz parte do crime. Letra D. No feminicídio e no vicaricídio, o descumprimento de medida protetiva de urgência constitui circunstância qualificadora do delito, elevando automaticamente a pena do patamar. O descumprimento de medida protetiva também é causa de aumento de pena. Aumento. E você já está careca de saber, que qualificadora e majorante é totalmente diferente. Aqui a gente trabalha cada uma no seu quadrado. Crime qualificado e crime majorado, cada um no seu quadrado, você tem que saber esta diferença. Show? Aqui, somente majorado. E automaticamente não, né? Cancela. Fechou. 13ª, eu acredito que você tenha acertado. O gabarito é letra A, né? Letra A de aprovado, que é o que você vai ser aí nesse concurso. Bora. 14ª. José estacionou seu veículo em frente a um estabelecimento comercial. Um flanelinha, fingindo ser funcionário e responsável por um lava-jato existente nas proximidades, apresentou-se como encarregado do serviço e convenceu José a lhe entregar as chaves do automóvel para a realização da lavagem. Após receber o veículo, o agente fugiu, passando a utilizá-lo como se fosse seu. Nessa situação, a conduta do agente configura o crime D. E aí? Qual o gabarito desta questão? Letra C, estelionato, pois obteve a posse do veículo, induzindo a vítima a erro mediante fraude. Você tem que ter, meu aluno, bastante cuidado em questões como essa. Você vê que agora eu fugi do padrão, eu saí da literalidade e busquei uma questão onde aborda um caso concreto, em que você não pode confundir o furto mediante o emprego de fraude, até o roubo, a extorsão, tá? O crime de apropriação indébita e também o crime de estelionato, que a depender de como a questão queira abordar, você pode pensar, né, em escorregar. Você não vai vacilar, mas você pode pensar, e se você errou essa questão, muito cuidado com ela, tá? Gabarito é a letra C. Por quê? Porque José estacionou seu veículo em frente a um estabelecimento comercial, ó, e o flanelinha fingiu ser um funcionário. Ele está fingindo ser algo que não é. Só seria, por exemplo, a apropriação indébita se o franelinha aqui, ó, ele não fosse franelinha, né? Na verdade, ele fosse, sei lá, o dono do Lava Jato. E aí, a partir do momento que o carro dele chega lá, o cara gosta do carro e pega o carro como se fosse dele e vende, ó. Aí sim, a apropriação indébita, que ele recebeu legitimamente, ó, está tudo legalizado, só que depois ele apropria-se do bem. Aí sim seria apropriação indébita. Mas aqui ele apropriou-se ilegitimamente. Houve ilegalidade. Por quê? Porque ele fingiu ser uma pessoa que ele não era. Então só pode ser aqui o crime de estelionato. Gabarito, letra C de consignado. Eu costumo diferenciar o roubo e a extorsão como para que você não confunda em questões como essa também. O roubo, você entrega... O roubo não, desculpa, perdão. Extorsão e estelionato. Enquanto na extorsão você vai entregar o bem chorando, por quê? Porque você está sendo obrigado, mediante violência ou grave ameaça, você está fazendo. Não é igual o roubo que o cara que leva. A extorsão você precisa fazer. Então a extorsão você vai lá e faz a transferência para o cara mediante a violência ou a grave ameaça. Então você entrega o bem chorando. Já no crime de estelionato, você entrega sorrindo. Por quê? Você está sendo enganado. Você não sabe a malícia, você não está entendendo o que está acontecendo. Então você entrega o seu bem ali
sorrindo. Ah, faça esta aplicação que você ganha tanto. Aí tu vai lá e sorrindo. Opa, vou ganhar esse bônus, esse prêmio aí que chegou na minha conta. Negativo. Então tu faz sorrindo, tu tá sendo enganado. Crime de estelionato. Será? Show? Questãozinha 14 aí, letra C. Vamos para 15? Sobre o crime de peculato, um dos crimes mais importantes aí para a sua prova, tá? QPP. Um dos crimes mais importantes para a sua prova, previsto no Código Penal, assinale a alternativa correta. No peculato culposo, se o funcionário público reparar integralmente o dano antes do trânsito em julgado, sua punibilidade será extinta. Já se a reparação ocorrer após o trânsito em julgado, ele vai ter o quê? Uma redução de pena da metade. Gabarito aí só pode ser a letra A, letra de lei, tá? O nosso Código de Processo Penal, mais precisamente ali no artigo 312, parágrafo 3º e 4º, ele traz a possibilidade do crime de peculato culposo em relação somente, exclusivamente ao crime de peculato culposo, tá? Tem que ser o culposo, vai existir aqui esta possibilidade do ressarcimento. Se ele ressarcir o dano antes do trânsito em julgado, antes do trânsito em julgado, vai haver a extinção de punibilidade. Não tem como ser punido. Porém, entretanto, contudo, todavia, se for depois do trânsito em julgado, vai reduzir da metade. Tranquilo? Reduz da metade aí a pena do infeliz. Letra B, o peculato culposo exige que o funcionário tenha se apropriado diretamente. Não. No peculato culposo, o agente não vai se apropriar, tá? Ele contribui culposamente para que o crime ocorra pelo terceiro. Ah, sei lá, eu sou funcionário da repartição e deixei lá o notebook dando vacilo no balcão e saí, ó. E aí chegou um terceiro e... Venha nós. Apropriou-se do bem por um descuido meu. Então, culposamente, por um descuido, eu acabei deixando lá o bem da repartição, tá? E aí eu contribuí culposamente para que o crime seja praticado pelo terceiro. Letra C, o peculato culposo somente é punível quando o funcionário possui a posse do bem em razão do cargo, culposamente deixa de devolvê-lo. Não depende da posse necessariamente aqui do bem. E letra D, o funcionário público não concorre culposamente para o crime praticado por terceiro. Responde por peculato culposo, sendo irrelevante a reparação do dano. Irrelevante, aí moiou, né? Você já viu que é muito relevante aí, se for culposo, a reparação do dano, pois pode gerar, inclusive, a extinção de punibilidade. Lembra do momento, antes e depois, para não confundir e ganhar uma questãozinha aí, tá? Aposto muito em questões de crimes contra a administração pública. Vamos lá para o direito penal. Direito penal não, perdão, direito processual penal, questãozinha aí 16, sobre a cadeia de custódia prevista no Código de Processo, assinale a alternativa correta. Já te adianto que eu acredito muito, mais ainda na parte de direito processual penal, questões como essa aqui cobrando somente a literalidade da lei. 16 aí, o gabarito da nossa questãozinha é letra C, tá? Considera-se vestígio todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relacione com a infração penal. Conceitozinho aí de vestígio, tranquilo, isso aqui cai demais, tá? Plena literalidade. O que é que tá errado nas demais? Letra A cadeia de custódia tem início com a coleta do vestígio. A cadeia de custódia começa com a preservação do local. Não é com a coleta, é com a preservação. Letra B, o reconhecimento corresponde ao ato de recolher o vestígio, que será submetido ao exame pericial. Não, reconhecimento é diferente de recolhimento, tá? Reconhecimento é simplesmente identificar o vestígio ali, não necessariamente recolher. E letra D, o início da cadeia de custódia ocorre somente após a elaboração do laudo pericial. Não, a cadeia começa muito antes deste laudo, né? Gabarito, letra C. Vamos lá, 17.
acerca dos princípios processuais penais e do sistema processual adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, assinale a alternativa correta. O processo penal brasileiro adota o sistema inquisitório, negado. Você já sabe que o sistema adotado, que agora, inclusive, já está na nossa letra de lei, é o sistema acusatório. Inquisitório não, e eu não vou nem ler, tá? Letra B. O processo penal brasileiro adota o sistema acusatório, sendo vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória de órgão de acusação. É praticamente aqui o trecho, né, do artigo 3º-A, que hoje está expresso no Código de Processo Penal, o sistema adotado. Antes, tá, desta atualização na lei, ficava aquela dúvida, se é o sistema acusatório, é o sistema inquisitório, é o sistema misto. Hoje já está batido o martelo, chegou e disse, acabou a dúvida. Hoje o sistema adotado no ordenamento jurídico, no Código de Processo Penal, é o sistema acusatório, o qual eu afasto o juiz para gerar a imparcialidade, para que ele seja afastado dessa fase inicial. Por isso que hoje existe o juiz das garantias, existe a divisão entre juiz das garantias e juiz da execução. Fechou? Deu para entender? Na verdade, entender não, né? Relembrar, aqui é só resolução do nosso simulado. Letra C, no sistema acusatório, admite que o juiz exerça a função de acusador, sempre que entender insuficiente a atuação do Ministério Público. Negado. No sistema acusatório, é cada um no seu quadrado, tá? Cada um no seu quadrado, cada um tem sua função. E letra D, o sistema acusatório caracteriza-se pela concentração das funções. Não, é pela divisão das funções. Fechou? Gabarito da nossa questão 17 é letra B, abordando aí parte da doutrina, né? No que tange aos princípios e os sistemas processuais. 18ª, a respeito, mais uma vez, da cadeia de custódia, tá? Assinale a alternativa correta. O recipiente utilizado para acondicionar o vestígio poderá ser aberto por qualquer policial? Pelo amor de Deus, né? Já cancela isso aqui. Por quê? Porque nem todo policial pode abrir o recipiente. Inclusive, existe uma rigorosa rastreabilidade, né? É rastreável, quem abrir tem que identificar, é tudo. Então, não vem com essa não. Aqui a questão está totalmente errada. Letra B. É vedada a entrada em local isolado e a remoção dos vestígios antes da liberação pelo perito responsável, sendo tal conduta tipificada como fraude processual. Gabarito, bonitinha, né? Aquela questão que ficou bonitinha, completinha, é letra B. Simplesmente literalidade. Letra C. Após a realização da perícia, o vestígio deverá ser descartado, independente da possibilidade de realização de contraperícia. A transferência chama letra C, né? O vestígio pode ser preservado. Por quê? Porque é necessário a contraperícia. Quando for necessário, nem sempre, mas quando for necessário, tem que ser preservado, tem que ser guardado uma amostra para as necessidades aí no que tange a contraperícia. E letra D, o acondicionamento consiste na transferência formal da posse do vestígio entre órgãos públicos, mediante protocolo de recebimento. Isso aqui não é chamado de acondicionamento, está errado. A transferência chama-se recebimento. Já o acondicionamento é o ato de embalar, tá? É o ato de embalar. Aqui seria o ato de recebimento. E não acondicionamento. E lembra, se o perito não liberou, viu? Não sai do canto. Show! Questãozinha número 19 aí, tratando das regras do inquérito policial. Acerca do prazo da conclusão do inquérito policial nos termos do Código de Processo, assinale a alternativa correta. Prof, esse assunto não está no meu edital, porque está lá inquérito, elementos, características, não tem lá dizendo no edital o prazo do inquérito. Mas esse assunto ele pode ser dado tranquilamente dentro das características, tá? O prazo pode se dar dentro das características do inquérito. Não necessariamente você vai lembrar as características como o é idoso, sei doidão, que é aquele bizu. Não,
pode ser cobrado simplesmente o prazo do inquérito, tá? Eu já te adianto que o gabarito é letra A, estando o indiciado preso, o inquérito deve ser concluído no prazo de 10 dias, contados da execução da prisão, admitindo-se em uma única prorrogação, de acordo com a letra de lei, tá? Que o STF entende que pode ser mais vezes, por até 15 dias, mediante prestação de autoridade, representação de autoridade policial e decisão fundamentada. Lembra, o prazo do inquérito, prazo na regra comum, é se ele estiver preso ou se ele estiver solto. Se ele estiver preso, vai ser 10 dias. Se ele estiver solto, 30 dias. Os 30 dias você já sabe que são prorrogáveis. A lei não fala de quantas vezes. E os 10 dias também pode prorrogar. Mas só pode ser prorrogável. E este até é importante, tá? Para você não pensar que é somente por 15 dias. É até por 15 dias. Então, se é até por 15 dias, pode 1, pode 2, pode 3, pode 10. O que não pode é 16. Tranquilo? Show de bola. Questãozinha aí, ó, bacaninha. Questõezinhas de prazo. Lembra que tem mais, tá? Não tem só o prazo da justiça comum. Existe da justiça federal, da justiça militar, dos crimes contra a ordem econômica, da lei de drogas. Mas aqui é a regra que costuma ser cobrada. E por último, não menos importante, a nossa questãozinha número 20, para depois tu dar continuidade ao restante do simulado. Questão que trata aí sobre a prisão em flagrante e as técnicas especiais. Assinale a alternativa correta. Questãozinha aí com gabarito, letra C, né? Após receber informações de que determinado indivíduo realizaria a entrega de drogas em uma praça pública, policiais passaram a monitorar o local e aguardaram o momento em que o investigado iniciou a comercialização do entorpecente, efetuando sua prisão imediatamente após a consumação do delito, sem qualquer induzimento, à prática da infração criminosa. A situação narrada caracteriza. E aí, meu aluno, é flagrante preparado, é ação controlada, é flagrante esperado ou flagrante diferido? Vem cá. Flagrante diferido e ação controlada é a mesma coisa, tá? Não confunda flagrante esperado com flagrante diferido. Que aqui também é a ação controlada. Mesma coisa que sovaco e axila, são sinônimos. Diferido e ação controlada dá no mesmo. Arthur, por que eu não posso confundir? Qual a diferença? O nome já diz, flagrante esperado. Prof, entendi, eu vou esperar acontecer o flagrante para poder prender. É o que a questão disse ou não? Eu sabia que ia acontecer um crime, eu recebi uma denúncia anônima sobre o crime, e aí eu espero o melhor momento para poder agir na hora que o crime estiver acontecendo. O flagrante esperado vai ser. E o flagrante retardado, a ação controlada, o flagrante diferido é o quê? O flagrante já está acontecendo. Eu sei que está rolando o tráfico de drogas ali, por exemplo. Só que eu espero o melhor momento para agir, para pegar mais gente. Imagine aí que eu tenho uma interceptação telefônica na qual eu sei que o cabeça, o pessoal, a facção, a organização criminosa vai se juntar naquele dia para poder prestar conta. Então eu espero o melhor momento para quando tiver todo mundo, eu agir. Mas veja bem, o crime já está acontecendo. O flagrante esperado, o crime vai acontecer. Fechou? Gabarito da nossa questão aí é letra C de Cristo. É um flagrante esperado, uma vez que a polícia apenas aguardou a prática do crime, sem induzir a sua prisão. É válida, letra C. Tudo bem? Senhores, finalizamos a nossa parte aqui, 10 questõezinhas de direito processual penal e direito penal para a tua prova. Espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida, entra em contato comigo. Vai continuar aí para você finalizar o teu simulado. Tamo junto, valeu, é nóis. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te
acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo. Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo! Show de bola, concurseiro! E aí, o que é que achou das questões? Foi tranquilo? Gabaritou as 5 questões de legislação extravagante? Não, professor, não tô. Eu fiz, não consegui não gabaritar não, errei por besteira, errei por falta de atenção, errei porque eu não conheci o conteúdo, errei porque o edital saiu agora e eu ainda não estudei. Mas veja só, se você errou pelo fato de ainda não estar estudando para esse concurso, eu vou trazer uma coisa para você. Deixa eu apresentar só uma coisinha aqui para você. Olha só, eu tenho aqui o curso completinho para você. Eu tenho aqui o curso completinho para você, atualizado, GCM Sobral. Eu tenho ali o curso completinho com videoaulas de teoria, material de apoio em PDF, videoaula de questões, sim. Ele vai ter as questões e vai ter o professor respondendo as videoaulas. Você vai ter simulados exclusivos. Esse não, aí tem mais simulados também. Aí você quer revisar, você vai ter flashcards e dicas rápidas. E veja, e tudo. E ainda tem um detalhe, ó. Só entra a jeito aqui, ó. O preço, meu irmão, tá no valor de um X-Bacon. R$ 39,70. R$ 39,70. 10 parcelinhas de R$ 39,70. Então, se você quiser ter uma preparação completa para esse curso, para deixar você preparado para esse concurso, para que você fique dentro das vagas e em breve você está usando a farda da GCM de Sobral, eu convido você para entrar em contato aqui com esses números aqui, 6 números que você tem aqui. Ou se não, se você estiver assistindo pelo computador, pela TV, pegue seu celular, a câmera do seu celular, escaneie aqui esse QR Code e você vai para a nossa central de atendimento. E lá você pode tirar todas as suas dúvidas. Você pode conversar lá com todo mundo e dizer, olha, queria saber mais sobre isso, de repente pede um descontozinho, né? Ó, tem como me dar um descontinho aí, as coisas tá ruim, entendeu? Se liga aí, meu irmão, não perde essa oportunidade, não. Não perde essa oportunidade. É melhor, meu aluno, do que você ficar procurando material em um canto, procurando material em outro, procurando material em outro. Cara, tem muito material bom no YouTube, não vou mentir. Tem muito material de qualidade. Mas sabe o que atrapalha no YouTube? É que você tem que ficar procurando. E o fato de você ter uma gama de conteúdo, você tem uma coisa que o nosso cérebro, acontece no nosso cérebro, que é chamado de desgaste do poder decisório. Vou repetir, desgaste do poder decisório. O fato de você ter uma dúvida do que vai estudar, do que vai pegar, do que vai ver, isso aí termina tendo um desgaste muito grande. Já parou para pensar? Quando você vai assistir uma TV nesses streams, Netflix, Prime, já percebeu que você passa mais tempo procurando o que vai assistir? Chega um ponto que você fica tão cansado que não dá mais vontade nem de assistir. Pois é, isso acontece quando você fica procurando coisa no YouTube. Tem muita coisa boa, não nego. Tem muita coisa boa. Mas a grande questão é que você tem muita opção e você termina tendo um desgaste desse poder decisório. Então, se você tiver já tudo em um só lugar, o tempo que você vai gastar procurando, você já estuda para o concurso. Ficou claro? Entendesse? Então, fala aí com a galera aqui, ó. Tem 6 números para você tirar suas dúvidas, conversar, quiser, o que tem mais? O professor só falou umas coisinhas ali, tem mais alguma coisa fora aquilo? Conversa com o nosso pessoal, beleza? Vamos agora corrigir as questões? Vamos lá, vamos trabalhar aqui e vamos corrigir as nossas questões. As minhas questões ficou do 21 até no caso, até a 25, beleza? Então vamos lá. De acordo com a Lei Federal número 8.072 de 90, que trata dos crimes hediondos, o homicídio
É considerado um crime hediondo quando? Cometido no período da noite? Não. Cometido de forma culposa ou dolosa? Também não. Praticado somente por pessoa do sexo masculino? Também não. Praticado em atividade de grupo de extermínio ou um homicídio qualificado? Perfeito, perfeito. Professor, vai ser assim tão fácil que a banca pode cobrar? A maioria das bancas, ela vai fazer isso. Como ela não tem questões, ela sempre segue esse padrão. É o quê? É saber o que é ou o que não é crime hediondo. É importante você saber o que é e o que não é crime hediondo. Então, eu trago para você, eu gosto muito de organizar, como constantemente essa lista de crimes hediondos está sendo atualizada, inclusive agora, em 2026, eu gosto de organizar da seguinte maneira. Ó. Deixa eu apresentar para você. Ó. Eu gosto de organizar assim. Eu pego uma lista de crimes contra a vida. Então, quais são os crimes contra a vida que são hediondos? Vamos lá. Ó. Homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Então, eu tenho aí a atividade típica de grupo de extermínio. Homicídio qualificado, todos os homicídios qualificados. Feminicídio e agora o vicaricídio. Já ouviu falar no vicaricídio? Vicaricídio é aquele crime que o indivíduo mata os descendentes da outra pessoa para atingi-la. Por exemplo, eu me casei com uma mulher que tem filho. Aí eu pego, mato o filho dela para atingi-la. Entendeu? Ou até mesmo eu mato meu próprio filho para atingir a mãe dele. Entendeu? Então isso aí hoje é conhecido como vicaricídio. Recentemente, isso aí foi uma alteração recentemente e isso pode ser cobrado no seu edital. Tenho agora aqui os crimes contra a integridade física. Então veja aí, ó, quais são os crimes. Então vamos lá. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima quando praticada contra a autoridade, agente de segurança pública, integrante do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança, nas hipóteses legais, né? Ou seja, nas hipóteses daqui previstas na nossa Constituição. Contra membro do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, Oficial de Justiça. Nas dependências de instituições de ensino. Lesão corporal seguida de morte quando praticada contra autoridades, agentes de segurança, integrantes do sistema prisional, Força Nacional de Segurança, nas hipóteses previstas. Contra membros do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, Oficial de Justiça, nas hipóteses legais e na dependência da instituição do ensino. Veja, presta atenção aqui, eu tenho duas situações, ó. Eu tenho uma lesão corporal seguida de morte e eu tenho uma lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, ó. Não é qualquer lesão corporal, entendeu? Contra quem? Essas autoridades aqui, ó, que eu marquei, ó. Vê que são as mesmas autoridades, ou seja, eu tenho essa lista que é importante você levar para a sua prova. Foi exatamente da questão. Eu tenho os crimes contra o patrimônio. Primeiro deles, o roubo. Roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave ou morte. Então, veja, eu tenho aqui essa lista de roubos. Só que eu tenho também as extorsões. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima. Extorsão mediante sequestro. Extorsão mediante sequestro qualificada. Mas também existe um furto, que ele também é o único furto que é hediondo. É o furto qualificado com emprego de explosivo ou artefato análogo que causa perigo comum. Eu gosto muito de organizar dessa forma. Sempre eu tenho essa lista no meu material de estudo. Aí, mas constantemente eu tenho que estar alterando, porque eu nunca vi uma lei para ser tão incluído tanto crimes hediondos. E em breve, daqui a pouco, tem um próximo, viu? Vamos lá. Crimes contra a dignidade sexual. Estupro, estupro de vulnerável, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual, criança, adolescente e vulnerável. Esses aqui são os crimes contra a dignidade sexual. Crimes contra a saúde pública. Epidemia com resultado de morte. Falsificação, corrupção, adulteração. Alteração de produto destinado a fins terapêuticos. São os saneantes. Então, são os crimes contra a saúde pública. Crimes contra a liberdade individual. Induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, automutilação. Sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 18 anos. Cuidado. O sequestro e cárcere privado só é hediondo quando cometido contra menor de 18 anos. Tráfico de pessoas cometido contra criança e adolescente. O tráfico de pessoas só vai ser hediondo
quando cometido contra criança e adolescente. Atenção aqui, viu? As especificidades da lei. Crimes previstos em outras leis. Aí eu tenho genocídio, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Veja que só é hediondo a posse e o porte ilegal de arma de fogo se ela for proibida. Comércio ilegal de arma de fogo, tráfico internacional de arma de fogo, organização criminosa direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Tem os crimes do Código Penal Militar que se apresenta identidade com os crimes hediondos, claro, né? Então eu tenho lá vários crimes, por exemplo, eu tenho um homicídio qualificado militar, então ele vai ser considerado hediondo. Eu tenho um estupro previsto no Código Penal Militar, aí ele vai ser considerado hediondo, entendeu? Crimes previstos no parágrafo 1º do artigo 240 e o artigo 241b do Estatuto da Criança e do Adolescente. E crimes de domínio social estruturado e favorecimento de domínio social estruturado. Certo? Olha lá. Esses crimes aqui, ó. Artigo 241, parágrafo 1º. Vai responder por crime hediondo quem agencia, facilita, recruta, coage, de qualquer modo, intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput desse artigo. Ou seja, produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar, registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente, certo? Envolvendo criança ou adolescente, beleza? Então, cuidado aqui. E também exibe, transmite, ou auxilia ou facilita a exibição de transmissão em qualquer tempo real pela internet também, viu? Atenção. Perfeito? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. E o artigo 241b, que é esse gigantesco aqui, né? Ó. Adquirir, possuir, armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito, pornográfico envolvendo criança. Ou seja, tudo isso, se você guardar, só o fato de você receber, ó, se você faz parte de um grupo e você receber cena de sexo explícito de criança, faça o seguinte, apague. Primeiro, saia logo desse grupo, porque esse grupo não é legal, você está nele não, principalmente se você estiver estudando aí para guarda municipal, carreira, porque, meu amigo, se esse grupo for investigado, você estiver lá, você entra abaixadinho também, viu? Entra abaixadinho também. Então, nem invente de entrar. Eu mesmo sou sincero. Os grupos que eu faço parte, se o cara manda, até mesmo pornografia, eu já saio desse grupo. Eu tenho alguns grupos de estudos e tudo mais. Se o cara pega, manda já pornografia, eu já saio desse grupo, porque eu não quero ficar nesse grupo. Entendeu? Então é importante você também ter esse discernimento, para depois não estar tendo problema por aí. Principalmente a gente que estuda para esse tipo de concurso, que tem que pegar atestado de antecedentes criminais, essas coisas. Entenda, a gente que estuda para essa situação, a gente tem que andar pisando em ovo. Tem que andar pisando em ovo, para depois não ter problema na vida. Vamos lá, vamos seguir. Questão 22. A Lei número 13.869 de 2019 dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, apresentando os sujeitos do crime, procedimentos para apuração, efeitos da condenação, entre outros capítulos. Com base nessa legislação, assinala a alternativa correta. Nos crimes de abuso de autoridade, não existe a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tem sim, existe a possibilidade sim. Daqui a pouco eu comento isso, vou responder e daqui a pouco eu comento. Então tá errado. Nos crimes de abuso de autoridade serão sempre de ação pública condicionada à representação. Não. Nos crimes de abuso de autoridade sempre serão de ação pública incondicionada. Então, de ação pública incondicionada. Aí eu tenho, a responsabilidade civil administrativa deve ser apurada tendo como base a apuração criminal em todos os aspectos. Não. Se por acaso, na apuração criminal, eu fui inocentado por falta de provas, por negativa de autoria ou negativa de fato, eu também serei absolvido nas outras esferas. Daqui a pouco eu trato sobre isso. Então, aqui não. Só ficou aqui a letra D. É efeito da condenação, entre outros, a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo prazo de 1 a 5 anos. Então, ficou aqui, fechada aqui, a letra D. Beleza? Vamos lá. Ó. Penas restritivas de direitos. Guardar isso daqui, viu? É muito importante você guardar. Quais são as penas restritivas de direitos? Então, ó, as penas restritivas de direitos, substitutivas das privativas de liberdade, são prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, suspensão do exercício do cargo, função ou mandato pelo prazo de 1 a 6 meses,
com perda dos vencimentos e das vantagens. Parágrafo único. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma e cumulativamente. Podem ser aplicadas de maneira autônoma ou cumulativamente. Ou seja, eu posso aplicar uma dessas ou as duas. Lembrando que a outra foi vetada, então posso aplicar ou só uma ou as duas, sem problema nenhum. Só que eu tenho os efeitos da condenação. A banca tem o costume de misturar efeitos da condenação com as penas restritivas de direitos. Veja que é bem diferente aqui, ó. Efeito da condenação, o que é, professor, efeito da condenação? Quando você é condenado por abuso de autoridade, o juiz, na sentença, ele pode ainda lhe dar mais outra penalidade. Isso é chamado de efeito decorrente da condenação. É o que a gente chama de efeitos secundários da condenação. Então, tá aí, ó. São efeitos da condenação. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. 2. A inabilitação para exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Foi a alternativa. Perda do cargo, mandato ou função pública. Agora, muito cuidado aqui. Agora, aqui você tem que ter um discernimento. Tem que se ligar nisso. Esses efeitos da condenação, eles não são aplicados automaticamente. Primeiro, o juiz tem que motivar na sentença, ou seja, tem que colocar na sentença. E mesmo assim, você só vai acontecer esses efeitos da condenação com relação ao 2 e ao 3 se você for reincidente específico na lei de abuso de autoridade. Peraí, pessoal, não entendi. Veja, você praticou um crime da lei de abuso de autoridade. Foi condenado, cumpriu pena e continuou trabalhando. Não perdeu o cargo. Não perdeu o cargo. Porque para perder o cargo por lei de abuso de autoridade, você tem que ser reincidente. Ou seja, depois que você praticou esse crime, no período de 5 anos, você praticou outro crime da lei de abuso de autoridade. Aí sim, você agora é considerado reincidente na lei de abuso de autoridade. Mas mesmo assim, você só vai perder o cargo ou vai se tornar inabilitado para exercício de cargo, mandato ou função se o juiz, na sentença, nessa segunda sentença, disser assim: em decorrência do servidor público de ter sido considerado reincidente específico na lei de abuso de autoridade, ele agora vai perder o cargo público ou vai ficar inabilitado para o exercício do cargo, função ou mandato. É assim que funciona. Eu preciso ter essa taxatividade. Não é automática de jeito nenhum. Não é automática de jeito nenhum. Só vai ser se o juiz motivar e você for considerado reincidente. Fora isso, pode ficar tranquilo. Sanções de natureza civil administrativa. Veja, aqui, meu aluno, eu tenho uma situação bem engraçada, certo? Eu tenho uma situação bem engraçada que diz assim: as penas previstas nessa lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Olha só. Ou seja, as penas serão independentes. As penas serão independentes. Aí, as notícias do crime previsto nessa lei que descreve falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, tá vendo? Não podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas pelo juiz criminal. Ou seja, se foi resolvido no juiz criminal, eu fui inocentado no juiz criminal, eu serei inocentada na civil e também na administrativa. Eu serei inocentada nessas duas. Faz coisa julgada no âmbito civil, assim como no administrativo, a sentença penal e reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e no exercício regular de direito. Ou seja, se por acaso eu pratiquei um crime baseado, eu sou policial, sou guarda municipal, pratiquei uma legítima defesa atuando. Porque sabe qual é o problema? Deixa eu explicar para você qual é a grande sacada aqui. Mesmo, meu aluno, que você atire em um bandido que ele estava atirando em você, que seria a legítima defesa, você praticou um fato típico.
vai ter que ser aberto um procedimento, vai ter que ser aberto um inquérito policial para investigar se houve excesso ou não. Você vai ser afastado das funções, isso é procedimento. Isso é procedimento. Se você praticou o ato em legítima defesa, você não vai responder, nem criminalmente, nem pela lei de abuso de autoridade, entendeu? Só que a família do cara que você matou pode processar o Estado para que o Estado pague uma indenização pelo fato dele ter morrido na sua mão. Aí o que acontece? Se o Estado perder, o Estado paga essa indenização à família do preso. Se o Estado perder, que é muito raro o Estado perder nessas situações, porque isso aí é chamado de culpa exclusiva da vítima. Mas, caso o Estado perca, o Estado ele não vai poder cobrar isso de você. Não vai poder cobrar isso de você. No que a gente chama de ação regressiva. Ficou claro? Veja, isso aqui, eu estou resolvendo, como é que eu posso dizer? Eu estou respondendo questões. Se você quiser aprofundar mais sobre isso, quiser saber mais sobre isso aí a gente trabalha nas nossas aulas. Entendeu? Então, assim, se você ainda não é aluno da tribo, entre em contato com a nossa equipe de atendimento. Entre em contato com a nossa equipe de atendimento e adquire o curso. Está R$ 39,00 o curso, muito barato. Tem um dia desse eu fui comprar um minuano, que é um sanduíche, não sei se é onde você mora existe esse minuano. Cara, foi R$ 28,00. Ó, R$ 28,00. Um sanduíche desse tamanho. Dei 2 dentadas, caiu no buraco do dente e se perdeu. O buraco de dente da gota. Não, é sério, eu tô dizendo a você, desse tamanhinho. Você vai nesses lanchonete gourmet, é 40 conto um sanduíche. Então, fica a seu critério. Ou seja, escolhas, não é isso? Escolhas. Então vamos lá, vamos seguir. Questão 23. Sobre a lei de tortura, é correto afirmar: em decorrência da gravidade do crime de tortura, não se admite tentativa. Claro que se admite sim. Errado. O crime de tortura é próprio e somente poderá ser praticado por agente público. Não, não. O crime de tortura pode ser praticado por qualquer pessoa, por isso que ele é chamado de crime comum. Pode ser praticado por qualquer pessoa. O crime de tortura é um delito que é equiparado ao crime hediondo. Olha só, exatamente, crime de tortura não é crime hediondo. Ele é equiparado a crime hediondo. Para que ocorra o crime de tortura, é necessário que o autor do crime tenha se utilizado da violência no modo de agir. Não. Pode haver também a grave ameaça. Sem problema nenhum. E a psicológica também. Olha aqui, ó. Eu gosto de organizar também a lei de tortura dessa forma nos meus resumos. Eu tenho as espécies de tortura. Eu tenho a tortura prova, que é o quê? Obter informação, declaração ou confissão. Qual é a conduta? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. Qual é o objetivo? Obter informação, obter declaração, obter confissão da vítima ou de terceira pessoa. Eu tenho agora tortura crime. Qual é a finalidade? Obrigar a vítima a praticar ou deixar de praticar um crime. Qual é a conduta? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. Qual é o objetivo? Procurar ação, provocar ação de natureza criminosa e provocar uma omissão de natureza criminosa. Eu gosto de organizar nesse mesmo padrão que eu estou apresentando para você. Tortura discriminatória, discriminar a vítima. Qual é a conduta? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. Qual é a motivação? Discriminação racial ou até mesmo discriminação religiosa. Isso aqui é a tortura discriminatória. Só que eu tenho também a tortura castigo. Aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Qual é a conduta? Submeter pessoa que esteja sob sua guarda, poder ou autoridade do agente a intenso sofrimento físico ou mental, mediante violência ou grave ameaça. Né? Mediante violência ou grave ameaça. Tenho agora a tortura doméstica contra a mulher. Quando eu digo tenho agora, porque isso foi incluído agora, recentemente, viu? Nossas aulas estão atualizadas. Nossas aulas, inclusive, como o edital saiu agora, a banca já pode cobrar isso, viu? Então, cuidado para não estar estudando com material desatualizado. Então, vamos lá. Tortura doméstica contra a mulher. Violência doméstica familiar. Submeter mulher reiteradamente a intenso sofrimento físico ou mental no contexto de violência doméstica e familiar. Tortura de pessoa presa ou submetida a medida de segurança. Submeter pessoa presa, sujeita a medida de segurança, a sofrimento físico ou mental mediante prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Porque entenda, o cara está preso, é uma tortura, ou não é? Mas é permitido por lei a prisão. Não tem a lei de detenção, prisão, reclusão, entendeu? Então, eu estou fazendo o que a lei manda. Agora, se eu torturar ele e realizar um ato que não está previsto em lei, aí sim, eu pratico tortura.
E eu tenho a tortura por omissão, né? Muito conhecida, muito cobrada nos concursos, né? Omitir-se diante da prática de tortura quando tinha o dever de evitá-la ou apurá-la. Então, eu tenho aí essa tortura por omissão. Vamos lá, questão 24. São condutas que deverão ser adotadas pela autoridade policial de imediato em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, exceto, vamos lá, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias, certo? Determinar, lembre-se que está pedindo a exceção, né? Determinar se procede o exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários, certo? Garantir que a mulher em situação de violência doméstica e familiar tenha contato direto com o investigado. Peraí, eu vou ter que garantir que ela tenha contato direto com o investigado? Não, errado. Ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo da apresentada, perfeito. Letra D, perfeito. Olha aqui, está tudo aqui no artigo 11, certo? Tudo aqui no artigo 11. Ó. No atendimento da mulher, a mulher, em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, garantir proteção policial quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, encaminhar a ofendida ao hospital, ao posto de saúde e ao Instituto Médico Legal, fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para o abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida, se necessário acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local, da ocorrência ou do domicílio familiar, informar a ofendida os direitos que ela tem conferido em lei. E, por último, verificando indícios da redução da condição análoga a escravo ou outra forma de violência doméstica contra a trabalhadora doméstica, atenção aqui, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência deverá comunicá-la em 48 horas à Unidade Regional do Ministério Público do Trabalho. Isso aqui foi alterado agora, recentemente, em 2026. Lembre-se que eu estou trazendo aqui tudo que é mais atualizado para você. E a nossa última questão fala lá da lei de drogas. Muito tranquila essa questão aqui da lei de drogas. De acordo com a lei 11.343, o cultivo de plantas para a produção de drogas ilícitas, como coca e maconha, é permitido, desde que seja para uso pessoal? Não. É permitido apenas para fins médicos e receita médica? Cuidado, não é só assim não, apenas não, viu? O erro aqui da letra B é apenas, tá errado. Agora sim, é proibido para qualquer finalidade, com pena mais severa para cultivo destinado ao tráfico. Olha só. E aqui a letra D, permitido apenas para fins de pesquisa científica com autorização do governo. Aqui está errado. Então, nesse caso aqui, eu marco aqui, ó, porque coca e maconha, né, é proibido para qualquer finalidade. Beleza? Muito tranquila. São questões que a gente trabalha aí no dia a dia para concurso de guardas municipais e a gente vai avançando, a gente vai estudando, sempre vai trazendo mais novidades para você, vai trazendo lives, vai trazendo ali muitas informações, a gente vai trazendo dicas, a gente vai trazer para você também muita coisa durante essa preparação. Lembre-se que a tribo, ela caminha com você junto à sua aprovação. A gente não vai poder levar você no braço, mas a gente vai estar ali juntinho com você. E para isso, a gente apresenta o nosso curso. Claro, a gente precisa apresentar o nosso curso, porque todos esses benefícios você vai encontrar dentro do nosso curso. Então, se você quiser conhecer mais os nossos cursos, quiser falar com alguém, quiser tirar mais dúvidas, basta você entrar em contato aqui, ó, com a nossa central de atendimento ou apontar a câmera do seu celular aqui para esse QR Code e fala com a nossa central de atendimento, tira suas dúvidas, vê ali como é que pode parcelar, se pode parcelar por folha de papel, e assim vai, dinheiro, pede desconto, ou seja, conversa, meu irmão, conversa com a galera, de repente aí, o não você já tem, de repente consegue ali um descontinho, consegue uma coisa ou outra, não é isso? Então, vamos embora. Então, meu aluno, eu quero dizer a você, qualquer dúvida nessa caminhada, qualquer pergunta, inclusive aqui sobre essas questões, que você ficou ali em alguma dúvida, deixa eu colocar aqui o meu Instagram, tá certo? Então, veja. Opa, aqui, ó. @prof. Jean Valnei. Teve dúvida aí, inclusive nessas questões, você pode pegar e outras questões que você encontrar nos nossos materiais, você pode falar ali comigo diretamente e tirar sua dúvida. Terei o maior prazer. Só que, detalhe, se identifica, né? Identifica. Eu sou aluno da tribo e tal, e a gente tira ali as suas dúvidas. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Continua aí com a correção.
Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo! Fala, meu aluno, como é que vocês estão? Professor Pedro Lima na área. Iremos começar a nossa resolução do simulado voltado para a Guarda Municipal de Sobral. Senhores, edital está na praça. Um excelente concurso, excelente remuneração, como também uma excelente carreira, tá certo? Então, eu me chamo Professor Pedro Lima. Para quem está me conhecendo agora, eu ocupo o cargo de policial do Estado do Ceará. Já foi aprovado também em outros 6 concursos públicos e tenho a missão de te ajudar a ser aprovado em concurso público, tá certo? Então, sem mais delongas, dá uma copiada aqui no nosso material e já vamos partir para a primeira questão. De acordo com o regime jurídico único de Sobral, a investidura do funcionário em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica, denomina-se... Vamos colocar a canetinha, só um minuto. Pronto. Item A, aproveitamento. Certo ou errado, pessoal? Errado, porque quando eu aproveito alguém, logo é o retorno do disponível, tá? Então, aproveitamento é o retorno do disponível. Retorno do disponível. Ah, professor, então o que é o disponível? Cara, o disponível é aquele servidor, é aquele agente que tem o seu cargo declarado, tem o seu cargo extinto ou declarado desnecessário, tá certo? Aí ele fica na situação de disponível, ele fica em disponibilidade. Ele fica em casa, recebendo proventos proporcionais ao seu tempo de contribuição, esperando a hora de ser aproveitado, beleza? Então volta aqui para a nossa questãozinha. Item B, readaptação. Corretíssimo, cara. Corretíssimo. Item B, a resposta da nossa questão, baseado no artigo 25 do RJU de Sobral. Tá certo? Para quem não sabe, essas questões são tiradas de dentro do Estatuto do Servidor Municipal do Estado de Sobral. É o RJU, Regime Jurídico Único do Servidor de Sobral, tá certo? Item C, reversão. Irmão, a reversão é o retorno do aposentado, tá? Então, o cara que foi aposentado, ele retorna para o serviço ativo, desde que a aposentadoria dele tenha sido declarada ilegal. Aí, então, o retorno do aposentado. E a reintegração é o servidor estável, tá? Servidor estável que retorna para o seu cargo de origem. Aí vem a pergunta. Tu fez um concurso, tu é hoje oficial de justiça do Tribunal do Ceará. Beleza. A vaga que tu tá ocupando é de um indivíduo que ele foi demitido. 6 meses depois, logo tu ainda tá no estágio probatório, tu não tem estabilidade. Só vai ter estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. 6 meses depois, ele retorna. O que é que acontece contigo? Bom, se tu nunca teve um vínculo com a administração pública, então foi o primeiro vínculo, né, através da nomeação, que é o vínculo originário, tu vai ser exonerado, beleza? Ah, professor, mas eu cumpri todos os requisitos legais. O problema é teu, tu vai ser exonerado, tá certo? Porque ele vai voltar para o cargo anterior por ele ocupado, ele vai ser reintegrado, beleza? Volto para a questão.
Então, o item correto, item B de Bravo. Corta para cá e vamos para a questão de número 27, tá? Lembrando, questões 26, 27, 28, 29 e 30 do simulado de vocês é referente à legislação de Sobral, mais especificamente o regime jurídico único do servidor civil municipal. Fechou? Vamos lá para a questão número 27. Questão número 27, perdão. Considere que um cidadão foi aprovado em concurso público para a Prefeitura de Sobral. Segundo o artigo 16 do Estatuto, sobre o ato de posse, é incorreto afirmar. Lembra, cara? Tu fez o concurso público, cumpriu todas as etapas. Logo, tu será nomeado, tá certo? Ah, professor, da nomeação para posse tem um tempo. Tem. Se eu não cumprir aquele tempo, aí o ato é sem efeito. Tu não será nem exonerado, nem demitido, tá certo? Apenas ato nulo, ato sem efeito. Após a nomeação, tem a posse, que é a investidura, tá? Nomeação é o provimento do cargo, beleza? Provimento originário. Se existe o originário, existem outros que são chamados de derivados. Após a nomeação, tem a investidura, que é a posse. Lembra que a posse, ela não é um ato personalíssimo. Logo, admite-se posse por procuração específica, tá certo? E após a posse, é o exercício. A partir do exercício, começa a contar o tempo para todos os efeitos. Fechou? Vem cá para a questão e vamos resolver mais um. É incorreto afirmar que, item A, só haverá posse nos casos de provimento por nomeação. Corretíssimo. Então, não é a resposta da nossa questão, porque ele quer o errado. A posse poderá dar-se mediante procuração específica? Com certeza, lembra que eu falei? Ela não é um ato personalíssimo. Ela pode se dar mediante procuração. Onde é que está isso, professor? Está lá no artigo 16, parágrafo 3º do EJU. Então, artigo 16, parágrafo 3º do EJU. Item C. No ato da posse, o funcionário apresentará obrigatoriamente declaração de bens e valores. Com certeza. Ipsiliter, tá, cara? A letra da lei. Onde é que tá, professor? Para mim ir lá e procurar ver se você não tá mentindo. Artigo 16, parágrafo 5º do RJU. Item D. Por derradeiro, só pode ser o item correto. O prazo para a posse é de 30 dias, contados na publicação do ato de provimento, sem possibilidade de prorrogação. Tá errado, pessoal, porque ele é de 30 dias, prorrogar por mais 30 de acordo com o artigo 16, beleza? Então volta para cá. Tá errado porque são 30 dias mais 30 dias. Onde é que tá, professor? Artigo 16, parágrafo 1º, beleza? Próxima questão, questão de número 28, penúltima questão. O estágio probatório é o período durante o qual a aptidão do servidor é avaliada segundo a lei de número 038/92, com alterações da lei 537/2004, qual o prazo do estágio probatório e qual fator não é objeto de avaliação. Primeiro prazo, 24 meses, está errado. 36 meses, capacidade de iniciativa, está errado. 24 meses, errado por quê? Porque são 36 meses, tá, cara? 36 meses e objeto de avaliação. E aí, tá certo ou tá errado? A minha afirmação. Lembra, cara, foi proposital, porque as questões, elas costumam embaralhar a tua cabeça, tá? Ele tá pedindo o que, senhores, aí? Qual o prazo do estágio probatório e qual fator não é objeto de avaliação, tá certo? Então, presta muita atenção no comando do enunciado para tu não errar besteira, beleza? Para tu não errar besteira. Então, primeiro ele quer saber o correto. Qual é o prazo do estágio probatório? Tá aqui. Correto. E qual o fator não? Isso aqui é uma questão muito interessante, cara. Não é objeto de avaliação. Aqui, ó. Item D de dado. Fechou? Vamos para cima. Onde é que tá aqui, professor? Artigo 29. Artigo 29. Beleza? Vamos para a questão de número 29. Penúltima questão. Em relação à vacância do cargo público no município de Sobral, assinale a opção que apresenta exclusivamente, marca, tá, cara? Marca, não esquece, não custa nada, é o mesmo preço. Então marca exclusivamente. Formas de vacância previstas no artigo 35 da norma. Item A, exoneração
posse em cargo acumulável aqui já está errado, porque se ele é acumulável, ele pode, lembra que de acordo com a Constituição Federal, pode ser 2 cargos de professor, um de professor mais outro de qualquer natureza, e 2 da área da saúde, tá? Que são os acumuláveis. Lembra, exoneração, posse em cargo acumulável e transferência. O que é a pergunta que ele está querendo, pessoal? Assinale a opção que apresenta exclusivamente formas de vacância. Quando eu tomo posse em cargo acumulado, meu cargo ele fica vago? Não, cara, não fica, tá? Ele não fica. Por quê? Porque esse cargo ele é acumulável, tu pode. 2 cargos de professor, um de professor e outro de qualquer natureza. Lembra que antes era um de professor e outro técnico científico. Tirou esse técnico científico, mas botou outro de qualquer natureza, desde que seja devidamente regulamentado. E outros 2 da área da saúde, tá certo? E transferência, tá? Esse transferência aqui não consta no RJ de vocês. Item B, exoneração, demissão, promoção e falecimento. Perfeito, exatamente como está no artigo 36, inciso 1 ao 7. Corretíssimo. Item B de bravo. Onde é que está o erro do item C? Readaptação, reversão, promoção e acesso. Lembra, cara? Readaptação e reversão são formas de, boa, eu ouvi daqui, formas de provimento. Formas de provimento. Forma de provimento. Entender? Aposentadoria, falecimento, reintegração e disponibilidade. Ó, reintegração, ela é uma forma de provimento, como você já sabe, tá? Forma de provimento. Disponibilidade, ela é a condição do servidor estável. Então, condição do servidor estável. Beleza? Até aqui, senhores, alguma dúvida? Caso tenha, inclusive eu vou até colocar de outra cor aqui, para chamar a atenção de vocês, caso tenha dúvida, chama o professor no Instagram, @profpedrolima. Lembra que o lembra que o Pedro é com 2 O's no final, tá? Então, prof. Pedro Lima. Me chama lá, que eu tenho o maior prazer do mundo em tirar tuas dúvidas, tá certo? Fechou? Então vamos para a última e derradeira questão. Vamos mudar a cor da nossa canetinha. Questão de número 30. Um servidor de Sobral que trabalha habitualmente em contato permanente com substâncias tóxicas terá direito a um adicional de insalubridade. Conforme a Lei Complementar número 83/2022, esse adicional, item A, é fixo em 30% para qualquer atividade que ofereça risco de vida. Está errado, pessoal, porque ele não é fixo em 30%, ele é escalonado em 10%, 20% e 40%, tá? Então tá errado, ele não é fixo, ele é escalonado. Perdão, acabei não colocando aqui para vocês, mas volta aqui. Comentários pertinentes, tá, pessoal? Acabei não colocando o vídeo para vocês, mas não tem problema. Tá aqui o comentário da questão de número 29, certo? Questão de número 30. Ele não é fixo em 30%, tá? Ele é escalonado em 10%, 20% e 40%, tá? Então volta para cá. Ele é escalonado em 10%, 20% e 40%, tá? Acabei olhando para o item o enunciado e acabei escrevendo errado. 40%, tá? Então tá errado porque não é fixo. Item B. É calculado sobre o vencimento básico do servidor nos grau médio
e máximo não é calculado sobre o vencimento básico do servidor. Ele é calculado sobre o salário mínimo. Calculado sobre o salário mínimo. Item C. Incide sobre a remuneração total do servidor, incluindo gratificações natalinas. Ele não reflete a remuneração total, tá? Então, ele não reflete a remuneração total. Beleza? Por consequência, só pode ser o item D, é calculado sobre o salário mínimo e possui graus de 10, 20 e 40%. Beleza, senhores? Essa foi a nossa resolução rápida e objetiva do simulado de vocês. Questões 26, 27, 28, 29 e 30. Qualquer dúvida, lembra, pode falar no chat ou me chama no meu Instagram, que eu tenho o maior prazer do mundo em estar te respondendo. Beleza? Então, senhores, fiquem com Deus. Colhem na Tribo Concurso. Eu tenho certeza que a aprovação de vocês está muito perto. Basta que vocês façam a parte de vocês, tá certo? Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!